Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador aqui da Escola Dominical em Joinville, e estamos aqui para trazer até você mais uma pré-aula do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós somos aqui da IADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville. Temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, e também na coordenação do departamento da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliseu Melchior, no qual mandamos um abraço, que Deus possa abençoar a toda a equipe da nossa IADIO, os nossos pastores, também a nossa coordenação do departamento da Escola Dominical, a todos os nossos professores, superintendentes, secretários, que Deus continue abençoando. Louvamos a Deus, né, porque a nossa escola dominical é uma escola maravilhosa. Temos aí um grande número de alunos aqui em Joinville e nós louvamos a Deus por isso, né? Você que nos acompanha, com certeza também é um dos nossos alunos, um dos nossos professores, que está sempre em contato conosco e sempre acompanhando aqui as nossas lições pelo canal do YouTube, né? IADIO EBD. Também convido a você a compartilhar, a enviar, né, as nossas lições para outras pessoas, também se inscrever no canal, deixe o seu comentário para nós. É muito importante o seu comentário, a sua participação. Eu lembro a você também que todas as sextas, às 21 horas, nós temos aqui na Rádio 107,5 FM o nosso programa, o programa oficial do Departamento da Escola Dominical, que é o programa EBD em Foco. Divulgue, participe, sintonize também e acompanhe toda a nossa programação, tá bom? Vamos então à lição de hoje, a lição número 9, que tem como tema uma igreja que se arrisca, né? Esta lição tem um texto áureo em Atos, capítulo 7, versículo 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores, tá? Nós temos a nossa leitura bíblica em classe em Atos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 15, e também o capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Uma orientação aqui aos professores: leia os dois capítulos, né? Capítulo 6, capítulo 7, para você pegar todo o contexto desta lição. Nós temos em todas as nossas lições os três objetivos. E aqui também, o primeiro objetivo desta lição, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje, né? Segundo objetivo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E o terceiro objetivo, refletir sobre o mártir de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então, a nossa lição tem como palavra-chave martírio. Martírio. Nós vamos estudar nesta lição sobre o personagem chamado Estevão, né? Uma igreja que se arrisca é o tema, ou seja, uma igreja que não tem medo. Uma igreja que não tem medo da perseguição, não tem medo das afrontas, não tem medo das calúnias, das difamações, das falsas narrativas, mas uma igreja que, assim como Estevão, né, ousou e pregou a palavra mesmo em tempos difíceis, em tempos de perseguição. Estevão não se covardou e explanou a palavra com graça, com sabedoria, com entendimento, e é isto que nós trazemos na lição de hoje. Você pode observar, já pontuando, né,
que esta lição é como se fosse uma continuidade da lição número 7. Nós tivemos a lição número 7 que trabalhou a questão da perseguição, uma igreja que não teme a perseguição. E naquele contexto do capítulo 5 e também do capítulo 12, nós vemos ali o início das perseguições, né, a perseguição religiosa no capítulo 5 e a perseguição política no capítulo 12. E aquela perseguição se deu ali, contra os apóstolos da igreja. Mas aquela perseguição foi uma perseguição aonde iniciava ali esse sistema de perseguição, mas não foi tão cruel como nós vimos aqui na lição 9. Na lição 9 chegou o ápice da perseguição, ao ponto de este homem, né, este diácono da igreja, este servo do Senhor ser morto, apedrejado. Então aqui nós temos o ápice da perseguição da igreja primitiva, e o contexto da lição nos traz não somente a perseguição, mas é claro que a perseguição está nesse contexto, mas também como a igreja deve se portar perante a perseguição. O que que nós aprendemos com Estevão, né? O que que Estevão fez perante a perseguição? Foi reclamar para as redes sociais, né? Foi questionar a Deus, foi colocar Deus na parede. Então, são lições que aprendemos da vida deste homem chamado Estevão. Falando no nome Estevão, eu quero trazer aqui para você, já como introdução, Estevão no grego é Stépanos, né? Que significa coroa ou recompensa. Olha que significado maravilhoso. A Bíblia não fala dos pais de Estevão, mas com certeza eles deram um nome profético aqui para Estevão, né? O seu nome significa coroa, recompensa, e se refere a uma coroa usada como símbolo de vitória, honra ou reconhecimento, especialmente em competições cívicas e religiosas, né? E nós vemos aqui então que a vitória de Estevão foi ser o primeiro mártir da igreja e ele recebeu a coroa da vida, né, como está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Por quê? Por sua fidelidade até a morte, tá? Que possamos guardar esse significado em nosso coração e também sermos fiéis, independente das circunstâncias que porventura possamos ultrapassar ou passar na nossa vida, né, nesta terra. Então nós vamos ver nesta lição, conhecer um pouco sobre a história, a vida de Estevão, né? Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A própria palavra do Senhor nos diz isso, que este homem era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Um autêntico cristão, fiel, destemido, né, um homem de Deus serve como modelo para nós hoje, né? Para nós obreiros, para nós como igreja, um modelo a ser seguido. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, e aí muitas vezes sofre, por causa dessa perseguição, a igreja saiu de Jerusalém, né? E foi pregar a palavra do Senhor em outros lugares, como está escrito na palavras, né, que nós devemos pregar em Atos capítulo 1, versículo 8, e aqui estava se cumprindo este versículo, né, que diz assim: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Então, quando a igreja primitiva sofre essa perseguição e as pessoas se esparramam para outros lugares, o evangelho do Senhor estava sendo difundido, pregado. Então tudo está no controle de Deus. Às vezes a gente acha que uma luta, uma perseguição, Deus perdeu o controle, mas nós vemos na história, né, na história bíblica, que Deus sempre está no controle de todas as coisas, até mesmo em momentos difíceis. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico trabalha Estevão
e a igreja que tem sua fé contestada. Esse primeiro tópico nós vamos encontrar a base bíblica em Atos capítulo 6. Nós vamos ver ali em Atos capítulo 6. O primeiro subtópico trabalha aqui aprendendo com Estevão, né? E o comentarista traz que em Atos capítulo 6 e 7 aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Olha o que diz Atos capítulo 6, versículo 6 e 7. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, sempre quando há um crescimento da igreja, quando há milagres, salvação de almas, eh, que a igreja incomoda, né, o mundo, a igreja incomoda o espírito do anticristo se incomoda com o crescimento da igreja, com salvação de almas, e sempre vai tentar fazer com que a igreja pare, freie, mas ninguém pode parar a igreja, porque a igreja é do Senhor. Amém? Então, sempre quando a igreja está em crescimento, sempre quando a igreja está em expansão, né, o Senhor está salvando, multiplicando, sempre há um levante contra a igreja. É o que aconteceu aqui na igreja primitiva também. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, né? Nós aprendemos com Estevão como ele no capítulo 7, ele defendeu a sua fé, trouxe aquela mensagem expositiva maravilhosa. É importante, aconselho você a ler todo o capítulo 7, né, arriscar na sua Bíblia, ver como ele, com sabedoria e graça, ele explanou toda a história do povo de Israel ali, né? Mesmo ele explanando com graça e sabedoria, as pessoas não queriam ouvir, taparam os seus ouvidos e distorcer as suas palavras, como acontece em muitos lugares hoje que não querem que a igreja cresça, não querem ouvir a verdade, né? Porque a verdade incomoda. Então aqui nós precisamos tirar aqui mais um ensinamento que todo crente precisa, né, defender a sua fé, acreditar naquilo que ele crê. Eu aconselho você a ter um exemplar da declaração de fé, da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Nós temos ali todas as doutrinas sistematizadas para que você acompanhe, leia e quando você for confrontado, você tenha argumento para conversar com as pessoas, né, e defender as suas posições, os seus valores, seus princípios, defender a sua fé. E o aluno da escola dominical é uma pessoa que tem base bíblica. Por quê? Porque ele está frequentando sempre a escola dominical, ele lê diariamente a Bíblia, ele ora, então ele tem subsídios para quando for confrontado, né, na faculdade, no trabalho, aonde for confrontado pela sua fé, né, pelos seus princípios, ele tenha argumentos sólidos, bíblicos, cristocêntricos para defender a sua fé, tá bom? O segundo subtópico que vemos aqui é a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado dos judeus helenistas, né, se levantou contra ele. Eram pessoas que haviam saído de Israel e estavam em outros lugares, né, e se levantaram contra Estevão, hum, contra a sua fé, contra os seus valores, contra a sua missão, né, contra os milagres que eles faziam, foram questionar. Esse questionamento não foi um questionamento saudável, né, não, eles foram justamente para confrontar, para brigar, né, não aceitavam o que Estevão estava fazendo. E, como diz em Atos capítulo 6 versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, o inimigo não quer, né, que você seja usado por Deus para pregar a palavra e o nome do Senhor ser glorificado, para que sinais aconteçam. Então,
ele prepara o seu exército também para tentar te confrontar, para tentar parar a igreja, para tentar se levantar de uma maneira ou de outra, para que você não continue pregando esse evangelho, para que não haja milagres, não haja salvação. Foi isso que aconteceu. Então, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, havia sido consagrado, como vimos nas lições anteriores, a diácono, né, para cuidar da assistência social da igreja, e nessa função, mesmo não sendo uma função de ministração da palavra, mas a gente vê a responsabilidade de um homem cheio do Espírito Santo para exercer o trabalho. Ele era zeloso por aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Uma aplicação para nós aqui. Você é zeloso com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Você é cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, mas eu não sou um pregador, não sou um professor, mas aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faça com graça, faça com sabedoria, faça com unção de Deus. Seja o melhor diácono da sua igreja, seja o melhor auxiliar, seja o melhor porteiro, o melhor recepcionista, o melhor músico, né? Que o Senhor vai te usar poderosamente, assim como Estevão, um diácono da igreja, mas cheio do Espírito Santo, que não temia, né, não temia levantes, não temia nada, mas sempre com graça, com unção, pregava a palavra do Senhor. Então houve um levante aí desses judeus helenistas que moravam em outros lugares, né, esse levante na palavra grega é anisteme, né, no sentido de se levantar, no sentido de confrontar mesmo, né, nesse sentido. Havia uma inveja, né, contra este homem de Deus, contra a igreja. Por quê? Porque como nós vimos na lição número 7, a perseguição se deu porque quando a igreja estava pregando, 3.000 almas aceitaram Jesus, depois mais 5.000 almas, e cada vez ia esvaziando, né, a sinagoga daqueles fariseus, né, daqueles homens dos religiosos, ia esvaziando, e na mente deles essa religião, né, os do caminho, na mente deles essa religião que seguiam a Jesus, que era uma heresia na mente deles, estava crescendo e eles precisavam parar, eles precisavam barrar esse crescimento, porque a igreja deles ia esvaziando. Então havia uma inveja, esse é o contexto, né, da perseguição política, religiosa, haviam ciúmes, e cada vez que eles perseguiam, a igreja mais crescia, né. As pessoas se esparramavam, como nós vimos ali no capítulo 8, Filipe, melhor dizendo, foi para Samaria e pregava, foi fugindo da perseguição. Mas nessa fuga o Senhor foi com ele e o nome do Senhor era glorificado, e aonde ele pregava em Samaria ninguém queria ir, mas lá estava Filipe, o evangelista pregando, enquanto ele pregava, pessoas se convertiam, batizavam com o Espírito Santo, e a igreja crescia naquele lugar. Então vejo que a perseguição provocou um crescimento na igreja em outros lugares, que no início eles achavam que era só para os judeus, mas a obra de Deus era para ser esparramado para todo mundo. Então o Senhor permitiu a perseguição para que os próprios judeus pudessem ir para os gentios e pregar a palavra do Senhor, né. E aqui nós vimos esse levante, por causa da inveja, dos ciúmes, por causa de toda essa questão que cada vez ia aumentando o número de cristãos nos judeus e também na Samaria e em outros lugares da terra. E aqui nós vemos no terceiro subtópico a disputa com Estevão, né. Em outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção, e é o vocábulo susetel, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão, que está no versículo 9, né, disputavam, tanto a palavra, eh, confrontavam, como nós vimos né, se levantavam, como disputavam, era sempre no sentido de brigar, de fazer parar, de questionar, não era apenas um debate para saber, né, o porquê que eles pregavam daquele jeito, porquê que quando eles pregavam aconteciam sinais, maravilhas, não, era realmente para
tentar calar eles, né, para disputar. Essa disputa era no sentido de frear eles, né, frear a o evangelho. E nós vemos aqui nesse terceiro subtópico, então, né, observamos aqui esse contexto e onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Na verdade, eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam implantar a visão deles, né, dos fariseus, dos religiosos da época, eles queriam implantar a sua cosmovisão. Não queriam outra disputa, né, não queriam outro evangelho a não ser o que eles estavam acostumados a falar dos religiosos nas sinagogas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Eu chamo atenção aqui para essa palavra narrativa. O contexto da lição ela nos traz e o comentarista nos traz essa palavra. Está muito em alta hoje, né, essa palavra chamada narrativas. Narrativas é contar, muitas vezes, uma mentira, é contar algo várias vezes, até que aquilo se torne uma verdade, né? Isso é uma narrativa. Se constrói uma narrativa, é o que vemos nos nossos dias hoje, né. Estamos vivendo nos dias em que o espírito da Babilônia está apoderado, né, como dos nossos dias, os dias que antecede a vinda do anticristo. Então o anticristo está preparando o ambiente para a sua vinda. São, né, os dias que antecede e aí nesses dias que antecede, nós vivemos hoje, é importante trazer esse contexto de nós hoje, nós vivemos hoje uma cultura pós-moderna, né, é chamado também uma sociedade de rede, o mundo líquido, era do vazio, devido ao crescimento aí das redes sociais, e muitas pessoas têm milhões de amigos nas redes sociais, mas muitas vezes não têm o afeto de uma pessoa, de um amigo ao seu lado. Então, por isso que é essa sociedade em rede. E essa sociedade que vivemos hoje, ela é pautada por alguns valores, como, por exemplo, o individualismo, né, o hedonismo, o relativismo, o egocentrismo, são valores que marcam a nossa sociedade. E dentro dessa sociedade, nós temos aí a desconstrução dos valores cristãos, né, a desconstrução através da mídia, das políticas públicas, através do judiciário, através da imprensa, né, é desconstrução dos valores cristãos, né, da honra, da dignidade, da verdade, do compromisso. No lugar da verdade entra o quê? Entra as narrativas que está em moda hoje, né. No lugar da dignidade, da honra, entra o politicamente correto, né. O que que é o politicamente correto? No lugar de servir, né, da generosidade, entra o consumismo, a posse, o individualismo. Tudo isso vai contra os nossos valores. E é por isso que essa expressão narrativa é muito importante nós entendermos hoje. As narrativas são construídas e são jogadas nas mídias, nas redes sociais, e muitas vezes nós nem vamos atrás da verdade, porque acreditamos numa narrativa e não olhamos o outro lado, para ver se realmente aquela narrativa tem sentido ou faz sentido, né. Então é importante esta lição nos nosso contexto de hoje, mas nós como igreja, nós precisamos ser uma igreja que se arrisca, mesmo contra as narrativas que são criadas para frear a igreja, que são criadas para denegrir a imagens de líderes, narrativas que muitas vezes são criadas para, desvalorizar a nossa fé, para desvalorizar os nossos princípios, mas nós continuamos firme naquilo que aprendemos, né, na palavra de Deus e não caímos nessas narrativas. Aqui, no contexto, também houve uma narrativa para tentar parar, né, Estevão, então nós vimos ali que foi criado ali uma narrativa falsa, subtópico 4.
A igreja sempre teve de lidar e combater com as falsas narrativas, né. Nos dias de Jesus também ele foi acusado de enganar o povo, João capítulo 7 versículo 12, enquanto quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado. Olha só, né. Mateus 28:13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, lá em Atos capítulo 17, versículo 7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos, Atos 17:18. E hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, né. E aqui também, nós vimos nesse contexto e aí nós vamos para o contexto do Atos capítulo 6 versículo 11, que diz assim: "Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus." Olha só, Estevão pregando cheio do Espírito Santo, cheio da graça, e esses judeus helenistas, né, confrontando ele, não conseguindo confrontar com as suas palavras, subornaram alguns homens para que dissessem que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Sem parar aí, eles ainda, versículo 12, excitaram o povo. Olha só, as pessoas criam narrativas, criam suborno, e hoje também não é diferente, e inflama o povo com essas narrativas. O que que eles fizeram? Inflamaram o povo, inflamaram os anciões e os escribas, e investindo com ele o arrebataram e o levaram ao conselho. Versículo 13 do capítulo 6. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha só o que fizeram para tentar colocar Estevão contra a sociedade, contra o povo, né. Criaram pessoas para subornar, né, subornaram pessoas, melhor dizendo, para mentir, criaram falsas testemunhas, né, e inflamaram o povo para colocar ele contra o povo. Tudo isso aconteceu também com Jesus, a mesma coisa aconteceu com Jesus também, fizeram da mesma estratégia que Satanás usou, né. Nós vimos também lá no Antigo Testamento Nabote, né, que não quis vender a sua vinha para Acabe. Da mesma maneira, né, Jezabel conseguiu subornar alguns homens para dizer que ele havia falado contra o rei, né, inflamou, arrumou falsas testemunhas e mataram Nabote, e para pegar a vinha. E aqui acontece também com Estevão, e também Estevão, né, é também um exemplo do que aconteceu com Jesus, né. Estevão deu sua vida e ainda, mesmo assim, foi morto injustamente, porque não houve, nós podemos destacar aqui, não houve nenhum julgamento para que ele pudesse ser condenado, mas ele foi, julgado ali por falsas testemunhas, julgado pelo próprio povo. Nós vamos ver no capítulo 7 que o povo rangia os dentes depois que ele começou a ministrar e fazer o seu sermão expositivo ali. O povo rangia os dentes, foram inflamado por essas falsas testemunhas, né, e aí até chegarem à morte de Estevão. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né, e que nós possamos, mesmo passando por falsas testemunhas, por pessoas sendo subornados para mentirem a nosso respeito, mas que nós possamos continuar firmes com a fé no Senhor Jesus. Vamos para o segundo tópico? Nosso segundo tópico trabalha também Estevão e a igreja que defende a sua fé. Esse segundo tópico já entra no capítulo 7, aonde Estevão começa então a proferir a sua a sua mensagem expositiva, né. Começa ali, eh, as pessoas levaram ele para o sinédrio com essas falsas testemunhas, e ele começa a se defender, né, e traz um sermão expositivo do capítulo 7, aonde ele começa lá em Abraão, e você vê que ele tem conhecimento bíblico, começa em Abraão, traz toda a história de Israel, de Isaac, de Jacó,
dos patriarcas, fala de José no Egito, né, fala também quando o povo saiu, o nascimento de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, né, de povo de Israel do Egito, com mão forte. Então ele traz toda essa explanação no capítulo 7 perante o sinédrio ali, que estavam acusando ele, mas mesmo assim eles não queriam ouvir, né. Mesmo assim, eles tem pessoas que por mais que você fale a verdade, por mais que você mostre os fatos, por mais que você, traga provas, não adianta. Tem pessoas que não querem ouvir a verdade, preferem ficar com uma mentira doce, do que ouvir uma verdade amarga. E Estevão não teve medo, explanou, né, explanou com ousadia, com graça, e quando chega no final aqui, no versículo 51, ele confronta ali aqueles que estavam no sinédrio, e ele diz: "Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais". Olha que Estevão fala. Por isso que a lição fala uma igreja que se arrisca. Estevão se arriscou aqui, né. Ele já tinha passado ali falsas acusações e ele estava perante o sinédrio ali, e nesse momento ele se arriscou, ele confrontou o povo mesmo, confrontou aquelas pessoas que estavam lhe acusando ali, os helenistas, né. E disse: Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais". E o versículo 52: "A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, e vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes?" E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha só, ele confrontou pela palavra, porque a palavra nos confronta, né, a palavra nos confronta. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus, né, havia explanado ali toda a história do povo de Israel, até Jesus Cristo, e confrontou o povo, não ficou com medo. Assim que nós devemos, pela palavra de Deus, confrontar, confrontar o pecado, confrontar muitas vezes as coisas erradas que vemos, mas com a graça de Deus, com sabedoria e pela palavra de Deus. O segundo subtópico, 2.2, fala corações endurecidos. E concluindo sua defesa de fé, Estevão disse, Atos capítulo 7, versículo 51, que eu fiz leitura, diz assim: "Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais." Na verdade, né, ninguém convence, quem não quer ser convencido, como diz o comentarista aqui. Ninguém convence quem não quer ser convencido. A pessoa é dura de coração e ela resiste ao Espírito Santo. Temos aqueles que resistem ao Espírito Santo, que não querem, não abrem o seu coração, e aí eles ficam com o coração endurecido. O que eu posso extrair daqui, né? É algo espiritual da vida de Estevão, né? Frutos espirituais. Primeiro, falsas acusações e oportunidade para o testemunho. Então, mesmo em falsas acusações, nós temos a oportunidade para dar um bom testemunho. Isso nós aprendemos com Estevão. Atos capítulo 6, versículo 11 e 13. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Estevão, né? A visão gloriosa de Cristo no momento da morte. A visão de Estevão não estava nesta terra, não estava no seu conforto, né? Não estava nas coisas materiais, não. A visão de Estevão estava na glória de Cristo. E a terceira coisa que eu aprendo aqui sobre Estevão, frutos resultantes do martírio. Mesmo ele passando por martírio, nós vimos que a obra se expandiu. Atos capítulo 1, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. A obra se expandiu
por causa do martírio deste homem, tá bom? Então, 3 lições que aprendemos aqui como frutos desse martírio. Terceiro tópico, e nós estamos caminhando aí para o final da nossa lição, trabalha Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz. Então, diante de um grupo enfurecido, como eu já falei ali, que rangia os dentes, Estevão contemplou a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 56, Atos 7:56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. A visão dele estava na glória de Deus, né? Mesmo sofrendo aquelas perseguições, falas duras, mas ele estava com a visão em Deus. Aonde está a nossa visão? A nossa visão está em Cristo, está nas coisas celestiais, eternas, mesmo passando por perseguição, talvez bem menos do que Estevão passou, mas que possamos estar com os olhos em Cristo. Às vezes tem pessoas que, por bem menos, já vende a sua fé, vende os seus valores, né, vende os seus princípios, mas que possamos ser como Estevão, uma igreja que se arrisca. Falando em igreja que se arrisca, quantos missionários neste momento estão arriscando as suas vidas, as suas famílias, para pregar o evangelho em países comunistas, em países que é proibido pregar o evangelho de Cristo, né? Proibido de entrada de cristãos, mas muitos entram ali escondidos, arriscando a sua vida para pregar o evangelho. Eu aconselho você a entrar no site Portas Abertas. Você vai ver ali, tem um mapa com 50 países menos evangelizados. Nós temos ali a Coreia, né? Nós temos ali a China, a Índia, vários países, né, que você vê que o evangelho é proibido ser pregado. Mas lá naqueles países tem pessoas, tem missionários, tem irmãos nossos que estão arriscando as suas vidas, muitos estão sendo mortos, mas não negam a sua fé. Isso é uma igreja que se arrisca. Isso é uma igreja que tem a sua visão em Cristo, né? A visão no reino de Cristo, tá bom? Entre lá no site Portas Abertas, você vai acompanhar várias informações, notícias sobre a missão em países aonde é proibido pregar o evangelho. Você vai se admirar ali com várias estatísticas e é importante você orar por esses países também, no seu devocional, tirar alguns minutos, né, orando por esses países, para que Deus ajude esses missionários, abençoe esses missionários e que o nome do Senhor continue sendo propagado, mesmo arriscando as nossas vidas. Mas lá tem pessoas que estão sendo salvas por amor de Jesus e por amor de Cristo, né? E por amor desses missionários que estão lá arriscando as suas vidas. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer por nome de Jesus, mas morrer por ele também. E vejo que o apóstolo Paulo foi um dos perseguidores da igreja lá, mas a gente vê aqui, enquanto Estevão estava ali sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, versículo 58, olha quem estava lá. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Apedrejavam Estevão, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O próprio Saulo foi impactado pelo testemunho de Estevão, né? Nós vimos aqui Saulo, né, eh, estava ali consentindo com a morte de Estevão, mas com certeza foi profundamente impactado pela vida de Estevão, que mais tarde esse Saulo se tornou aí o maior missionário cristão e também foi muito perseguido. Mas com certeza, quando ele viu Estevão sendo apedrejado, morrendo, ele olhando, recebendo aquelas pedradas e olhando para Cristo, né, e contemplando a glória de Cristo, e além disso, perdoando os seus algozes, outra característica, né,
Poderia estar reclamando, criticando, murmurando, mas não. Perdoa, Senhor. Perdoa esses agressores, que é o subtópico 2, né? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60. Estevão fez como Jesus, que também perdoou todos aqueles que o feriram, que o mataram, que blasfemaram contra ele, que criticaram, que criaram falsas, narrativas, né, assim como criaram com Estevão também. Ele perdoou e entregou a sua vida, assim como Cristo também perdoou e entregou a sua vida. Tudo isso, Saulo, contemplando ali, foi impactado. Com certeza Deus tocou no coração ali de Saulo, que logo após teve um encontro com o Senhor Jesus e se tornou um dos maiores missionários. E foi também perseguido, né? Foi perseguido também por causa de Cristo. Para nós encerrar nossa lição, quem foi Estevão? Né? Eu trago aqui para você 4 características de Estevão que você pode levar aí para os seus alunos. Primeiro, um diácono escolhido com discernimento. Atos capítulo 6, versículo 1. Um diácono escolhido com discernimento, cheio do Espírito Santo. Como é importante termos pessoas, né, consagradas no ministério, em funções da igreja do Senhor, escolhidas com discernimentos, escolhidos por Deus, cheios do Espírito Santo, né? Nós temos esse exemplo. Estevão. Segunda coisa que eu aprendo com Estevão, um homem cuja fé moldava suas ações. Não eram as ações que moldavam a sua fé, né? Não era um relativismo, não. Era a sua fé que moldava as suas ações. Atos capítulo 6, versículo 5. Será que a sua fé está moldando as suas ações, está pautando as suas ações, ou o mundo está te influenciando? Dependendo da circunstância, você professa a fé. Se não for favorável, você não professa? É algo para meditarmos e aprendermos com Estevão. Terceira coisa que eu aprendo com Estevão, um homem cheio do Espírito, instrumento de milagres. Quando somos cheios do Espírito, somos um instrumento de Deus. Aonde Estevão ministrava, pregava, o seu rosto transparecia de um anjo, parecia a glória de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Orando, tendo uma vida de comunhão com Deus, leitura da palavra, né? Se apartando do pecado, buscando as coisas de Deus, tendo a visão em Cristo, você também pode ser cheio do Espírito Santo. A quarta coisa que eu aprendo com Estevão, um homem cheio de sabedoria que vinha do alto, não é uma sabedoria terrena. Atos capítulo 6, versículo 10. Mas uma sabedoria que vinha do alto, uma sabedoria para explanar a palavra de Deus com graça, com autoridade. Uma sabedoria para confrontar até mesmo os seus algozes. Uma sabedoria que faz com que a pessoa perdoe aqueles que o perseguem. Uma sabedoria que vem do alto, né? Que nós possamos aprender com Estevão isso aí, tá bom? E para concluir, as marcas de um crente avivado. Quais são as marcas que eu, como um crente avivado, cheio do Espírito Santo, preciso ter? Primeiro, comprometido com a proclamação do Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 29. Você é comprometido? Você prega para os seus vizinhos, para os seus familiares, né? Você prega. Primeira mensagem nossa é o nosso testemunho, o nosso portar, né. Sem abrir a nossa boca, nós estamos pregando, mas tendo oportunidade, fale, expresse a sua fé, diga o que está dentro do seu coração. Então, um crente avivado, tem compromisso em proclamar o evangelho. Segunda coisa, um crente avivado, uma marca de um crente, disposto a sofrer por amor de Cristo. Atos capítulo 7, versículo 60. Você está disposto a sofrer por amor de Cristo? Se vê alguma perseguição somente porque você é crente, na faculdade, né? Quais as perseguições que temos hoje? Nós temos vários tipos de perseguição. Por exemplo, perseguição religiosa, perseguição política, social, ideológica, jurídica, acadêmica.
né, do narcotráfico, que não quer muitas vezes que as igrejas sejam abertas. Talvez nem todas essas perseguições nós vivemos no nosso dia. Nós estamos num país livre, democrático, talvez não passamos por todas essas perseguições, mas quem sabe acadêmica. Você que é acadêmico, né, tem os seus posicionamentos, seus valores, seus princípios, e por defender os seus princípios, você pode sofrer ali, perseguição. Porque você não está dentro do papel da sociedade hoje, você não está dentro dessa, sistema que o mundo prega, né, essa cultura pós-moderna, talvez você não se encaixa nessa cultura, nesse relativismo, e aí você defende os seus valores cristãos e você pode ser perseguido. Você está disposto a sofrer por causa disso? Né? É uma das marcas do crente fiel. E a terceira marca do crente fiel, preparado para entregar a vida pela fé. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Você está preparado a entregar a sua vida se for necessário? E não negar a fé, arriscar, como diz o tema da lição, arriscar a sua vida, mas não vender os seus valores, os seus princípios, não temer, né, alguma afronta, mas firme, cheio do Espírito Santo, defender os seus valores. Não precisa brigar, né, é apenas dizer: "Os meus valores são esses, os meus princípios são esses e eu não abro mão". Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e você vai ser também como Estevão, um homem que perdeu a sua vida aqui, mas ganhou a coroa, né, que o seu nome significa coroa, recompensa. Ganhou a recompensa, ganhou a coroa e está com o Senhor, e nós também um dia estaremos com o Senhor, se formos fiéis até a morte. Amém? A conclusão diz: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária, tá bom? Que nós não venhamos a temer. A cultura pode ser contrária, os valores diferentes, a sociedade pós-moderna tem outros valores, a desconstrução dos nossos valores, mas nós continuamos com a palavra de Deus e os nossos valores e vivemos eles, propagamos eles, vivemos, nos baseamos nos nossos princípios, nossos valores. Deus abençoe. Querendo Deus, numa próxima oportunidade estaremos aqui novamente. Que você tenha um dia abençoado, uma lição abençoada, podendo compartilhar esta lição com outros irmãos e também sintonize o nosso programa todas as sextas na Rádio 107, programa EBD em Foco, das 21 horas às 22. Fique na paz do Senhor.